Fala, meus amigos investidores, chegamos à última aula do curso. Eu espero sinceramente que você tenha aprendido bastante até aqui. E hoje eu quero falar sobre organização e disciplina. Depois da vinheta aí, a gente fala aí, eu quero falar um pouco de cada um e falar como você precisa se organizar para as apostas, tá certo? Então vamos lá. Antes de eu começar sobre organização e disciplina, falar, relembrar vocês três coisas que precisam estar 100% alinhado a um com o outro para que você se torne um apostador lucrativo no longo prazo. Método, gestão e disciplina. É necessário que você tenha os três alinhados para você ser lucrativo no longo prazo, tá certo? O método são os métodos validados que vocês têm, que vocês aprenderam aí ao longo do curso, né? A maneira de analisar jogos, é você apostar onde você sabe que você é lucrativo, né? Tudo isso faz parte do método, tá certo? Gestão, nada mais é do que você fazer a gestão do seu dinheiro, para que nos períodos ruins você não venha quebrar. Lembre sempre que a gestão de banca, ela espera o pior cenário possível. Então, se você passar por um pior cenário possível, a gestão de banca vai te segurar. E disciplina, que nada mais é do que você cumprir a sua gestão e o seu método, tá certo? Então, esses três pontos precisam estar super alinhados na vida de um apostador para que você seja lucrativo no longo prazo. Se você falhar com um desses três, fatalmente você vai cair, amanhã, daqui um mês, daqui dois, você não vai conseguir ter consistência no longo prazo se um desses três falharem, tá bom? Então, pensem sempre nisso. Método, gestão e disciplina. Tá show? E agora eu quero falar com vocês aqui sobre organização nas apostas esportivas, né? Eu vou falar da maneira que eu me organizo e aí vocês podem tirar como base e vocês podem acrescentar algo também, né? Como eu sempre falo, cada um é cada um e você não precisa ser igual a mim, né? Fazendo exatamente o que eu faço, mas tem aqui como uma base, tá bom? Sempre que vai chegando o final de um ano, né, em dezembro ali, um pouco antes do Natal, eu faço as minhas contas todinha, né, de como foi o meu ano nas apostas. E depois do Natal, eu já começo a minha organização para o ano seguinte, né, para a temporada seguinte. E como que eu faço? Sempre eu me organizo para um mês, né? Vou me organizar para o mês de janeiro. Depois me organizo também para 3 meses seguintes, janeiro, fevereiro e março. Me organizo para 6 meses, né? Ou seja, até o meio do ano. E me organizo também para a temporada inteira, né? Até dezembro do ano seguinte, tá certo? E como que eu faço esse tipo de organização? A minha organização para o mês seguinte, que é o que eu faço todo mês, né? Todo mês eu me organizo para o mês seguinte. Então, em dezembro eu vou me organizar para janeiro. Em janeiro, né, no final de janeiro, eu já vou me organizar para fevereiro. Fevereiro eu me organizo para março, tá certo? Esse é o tipo de organização que eu faço mensal. A outra que eu faço, né, de 3 meses, 6 meses e um ano, eu só faço em dezembro. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Uma organização eu faço mensalmente. E a outra organização que eu faço é a organização para a temporada inteira. É onde eu defino as minhas metas a 3 meses, 6 meses e um ano. Tá bom? Então aqui, resumidamente, eu vou falar sobre a minha organização mensal. Tá? E como que eu me organizo mensal? Chegou lá no final de dezembro, vou me organizar para janeiro, ou chegou no final de janeiro, vou me organizar para fevereiro. Eu penso assim, quais métodos eu vou usar no próximo mês nas minhas apostas? Eu tenho um método de over goals, eu tenho um método aqui de escanteios, eu tenho métodos para apostar pré-live em jogos de campeonatos estaduais, por exemplo, que são campeonatos que vão ter no mês seguinte, né? Só estou dando um exemplo. E aí eu coloco, né, todos os métodos que eu vou usar e como eles já são métodos validados meus,
eu já sei os riscos que cada um método tem. Quando eu fiz lá, lembram, na aula de métodos, 300 entradas em cada método para ir testando e tal, eu já sei a taxa de acerto e taxa de erro que eu tenho dentro dos meus métodos. Então eu sei do risco de cada um. Então eu vou pensar assim, pô, no mês seguinte, né, no mês que vem, eu vou fazer todos esses métodos aqui, já que os campeonatos que temos para o mês seguinte são tais. Então, depois que eu já escolhi os meus métodos, eu vou escolher a minha gestão de banca, né? Se eu vou trabalhar com muitos métodos e eu sei que dentro daqueles métodos ali existe risco, eu preciso ter uma gestão mais conservadora. Se são muitos métodos, eu posso dividir a minha banca em 100 unidades, por exemplo, e apostar de uma em uma. Mas se tiver um mês em que eu vou apostar com poucos métodos, eu posso ter uma gestão um pouquinho mais agressiva, fazer a gestão tradicional, a gestão de 50 unidades. Entendeu? Lembrem sempre, o método primeiro seleciona os métodos, depois a gestão de banca que vai suportar aqueles métodos, tá certo? Então, já me organizei, né, sobre métodos de gestão e agora eu vou pensar o que eu vou fazer caso algo fuja do planejado, que acontece muito isso durante o mês. Se, por exemplo, me organizei para ter uma gestão de 50 e apostar em jogos estaduais, por exemplo. Só que se surgir um jogo ali amistoso no meio desse mês, o que eu faço? Vou apostar nele, sim ou não? Já coloco lá, né? Vai incluir? Sim. Se sim, já define antes de começar o mês, tá certo? Outra coisa que precisa ser definida é a unidade que você vai colocar por jogo. Né? Se a oportunidade for boa, é uma unidade. Se for uma oportunidade excelente, é no máximo quanto? No máximo 3 unidades, pode ser uma barbada enorme, mas é no máximo 3. Você já tem que definir isso antes, tá certo? Para de repente no meio do mês não surgir lá, por exemplo, no Campeonato Carioca, Flamengo e Madureira, Flamengo pagando 1,90, você vê que é uma oportunidade absurda. Mas você já definiu na sua gestão que você vai colocar no máximo 3 unidades. Então você precisa ter disciplina para cumprir aquilo que você planejou, tá certo? E não vai fugir daquilo ali que você pré-definiu, tá certo? E isso é ter disciplina. É você ver algo fora do comum muitas das vezes, mas você tem que fazer, às vezes, o que você não quer por disciplina, tá certo? E isso, dentro das apostas esportivas, é muito importante, tá bom? Então, já imagine todo o cenário possível que possa acontecer no mês e já deixa tudo pré-definido antes, tá bom? Eu vou fazer uma entrada pré, mas se no ao vivo esse jogo ficar com mais valor, já define antes. Eu posso colocar uma unidade pré e uma unidade no ao vivo, nada mais que isso, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, que é importante você já pré-definir tudo que você vai fazer no próximo mês. Isso se chama organização para as apostas, tá certo? E a disciplina, o que é? Nada mais é do que você cumprir tudo que você se organizou para fazer. Isso é a disciplina. Você precisa ser disciplinado a fazer tudo aquilo que se planejou. Se você não tem disciplina, você vai fugir do que você planejou, vai fazer besteira durante o mês, vai colocar mais do que a sua unidade, vai fugir da gestão e mais cedo ou mais tarde vai dar ruim, tá certo? Então é necessário ter essa organização para você cumprir, né, as 3 coisas que eu falei aqui: método, gestão, disciplina. Os 3 alinhados, não tem como você não ser lucrativo no longo prazo, tá certo? E só complementando aqui sobre disciplina, né? Disciplina, ela não é algo que eu possa te ensinar. Não, eu vou te ensinar a ter disciplina e tal. Não tem como. Disciplina é algo, né, é uma porta que se abre por dentro, digamos assim. Você precisa treinar, né, para você ser disciplinado, né? Não tem como eu te ensinar a ser disciplinado, não tem como outra pessoa te ensinar a ser disciplinado. É você mesmo, né, com você mesmo, seguindo o que você tem que fazer nas apostas esportivas para ser lucrativo no longo prazo. Naturalmente você vai se tornar disciplinado. E quando você fugir da disciplina e que aconteceu alguma merda, né, que você perdeu uma parte da banca porque fugiu da disciplina, você vai lembrar daquilo ali que eu estou falando, que você precisa ser disciplinado, e aí você vai se corrigir, e tudo isso faz parte, né, no meio das apostas, não tem jeito.
é método, gestão, disciplina. O longo prazo é seu, tá certo? E eu encerro esse curso por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do curso. Espero realmente que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Eu vou estar respondendo a todos que perguntarem, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus e encerramos por aqui o curso. Valeu!